Vamos continuar falando sobre Social Analytics? Melhor ainda, vamos ouvir quem entende muito desse assunto, pois vive cotidianamente envolvido com ele. Eu estou falando do Marcelo Pugliese, que é CEO da High Platform, a solução de CX, de Customer Experience, que está revolucionando o mercado com seus bots turbinados com inteligência artificial. Cello, como ele é conhecido, vai nos contar o que estão fazendo para tornar a jornada do consumidor muito mais fácil de ser percorrida e muito mais lucrativa para as empresas. Além de discutir temas interessantes, como por exemplo, se os robôs são inteligentes mesmo ou não. Até onde a Siri da Apple é realmente inteligente? E a Bia, a inteligência artificial do Bradesco, que está numa campanha na TV falando de assédio. Ela é inteligente de verdade? A entrevista foi longa, mas seu conteúdo é fascinante, como você logo comprovará. Para facilitar, dividiremos em duas partes. Vamos à primeira delas. Hello, Walkers! Sejam bem-vindos ao Descomplicando o Mundo dos Dados. Trata-se de uma série de programas preparados com muito carinho, com o objetivo de fazer com que você entenda melhor tudo o que acontece em torno de três pilares importantes que têm moldado a sociedade moderna. Óbvio que eu estou falando dos nossos amados consumidores, dos dados e dos insights. Vamos te ajudar a chegar na frente da concorrência. Fique conosco até o fim, pois, como já é de costume, além de ouvir um conteúdo bacana, temos um presentinho reservado para você. Meu nome é Elcio Santos e eu sou CEO da Always On. Para enriquecer nossa caminhada hoje, eu vou conversar com o Marcelo Pugliese, ou simplesmente o Cello para os amigos. Ele é o CEO da High Platform, que é a maior plataforma de CX, de Customer Experience, do Brasil. O Cello vai nos ajudar a caminhar na trilha do Social Analytics, como temos abordado ao longo desta série. Relembrando, o Social Analytics é a capacidade de se gerar análises e insights por meio de dados recolhidos principalmente nas mídias sociais, algo que a cada dia ganha mais importância no mundo dos dados. Você sabe que nós gostamos aqui de contar histórias em torno dos dados, mas vamos deixar que o Cello fale mais sobre isso. Mas antes, conte aí para os Walkers, que é como eu chamo os nossos ouvintes, um pouco, Cello, das suas histórias, como você chegou até aqui, dos perrengues, dos fracassos e do sucesso, é claro. O que pode incluir aí a caminhada que você tem feito profissionalmente, desde Direct Talk até aqui na High Platform. Seja bem-vindo ao Descomplicando ao Mundo dos Dados, Cello. Palavra contigo, meu amigo. Oi, Alcião. Bom, cara, primeiro de tudo, obrigado aí pelo convite. Prazer estar contigo, com a turma aí que acompanha o podcast. E cara, puta, acho que eu vou tentar resumir a minha trajetória, porque senão a gente vai gastar muito tempo de todo mundo, talvez tenha coisa mais legal para a gente falar, né? Eu comecei trabalhando numa das primeiras startups do Brasil, isso lá, cara, em 2000, não era ainda essa efervescência do ecossistema de startup que a gente tem, e eu fui convidado para trabalhar em uma de pessoas conhecidas que estavam montando o negócio. Eu acabei de receber investimento anjo e mergulhei de cabeça e fui me apaixonando aí, tanto pela tese da empresa, que já tinha relação com as coisas que eu gostava, que eu estudava, tinha muita similaridade com o que eu estava fazendo de tese de conclusão de curso na faculdade. Olha que loucura, né? Isso eu tinha 23 anos, 23 anos, e fui me apaixonando pelo estilo, eu acho, né, de startup, da cultura da empresa. Acho que essas coisas foram me cativando. E ao longo desses aí, cara, né, essa jornada começou em 2000, então mais de 20 anos, poxa, eu tive gente muito legal do meu lado, e a gente, né, e a turma lá, os sócios eram caras super empreendedores, então eles foram montando vários negócios, eu fui vendo e aprendendo, né, tudo isso que foi feito. Então no final das contas foram montadas aí sete diferentes negócios, com uma empresa mãe incubando. Então, cara, a gente foi fazendo de tudo dentro de uma tese de CRM, né? Mas no conceito CRM, não do software CRM. Então, o que pudesse ou causasse impacto no consumidor, seja na hora de vender, seja na hora de fidelizar, de atender, tal,
a sociedade foi montando aí negócios diferentes, eram 7 empresas. E mais para frente, né, então eu sempre tive muito a gente sempre trabalhou muito com esse enfoque no consumidor, como ajudar as empresas a impactar melhor o consumidor, para que as coisas sejam boas aí para todo mundo, né, para a empresa e o consumidor. E mais recente, meu último trecho aqui de história é a High Platform. A High Platform que trabalha, é uma tese muito parecida com o que a gente tinha nesse grupo de empresas. A gente está fazendo essa tese com uma leitura nova, né, mais adequada ao momento que a gente vive, para a gente impactar e ajudar as empresas a gerenciarem a jornada dos seus clientes, a estabelecerem novas jornadas, melhorarem as jornadas, né, para otimizar os pontos de contato, para maximizar os seus resultados no ponto de contato, mas principalmente para que ela seja bom para o consumidor, né? A gente tem uma série de funcionalidades, de produtos que ajudam as empresas a prover jornadas mais interessantes e ajudam a impactar os consumidores nos pontos de contato. Cara, resumidamente, essa a minha história, né? Hoje o meu papel, né? Eu tenho outros 3 fundadores na RAI. O meu papel é o papel de CEO, mas o meu barato na vida aí, cara, é ver o que a gente faz em termos de produto e principalmente ver o impacto no consumidor. Eu gosto bastante. E falando especificamente de social e de dados, só vou começar a falar e aí eu deixo você conduzir a conversa. A gente, né, eu vivi junto com os meus sócios e os meus sócios atuais também, a gente empreendeu especificamente no mercado do social media. Participei aí do nascimento e vi o Scoop, que era a principal ferramenta de monitoramento de redes sociais do Brasil, crescendo, e os meus sócios vieram de um concorrente do Scoop, que era a Seeker. Então os caras têm um super background de social media, conhecem absolutamente tudo social media, então eu tenho aí algum conhecimento de causa com relação a social e a dados, que acho que é uma fase aí também muito, muito importante, e nesse momento volta a ser, né, acho que ganha mais força do que lá atrás a questão de dados. Aí quando você combina uma coisa com a outra, é sensacional, né, cara? Ô, Cello, mas assim, voltando um pouquinho lá para Direct Talk, que foi quando eu tive o privilégio de te conhecer, eu vou me aventurar a dizer que a Direct Talk foi o embrião do que se tornou hoje a High Platform. Qual é a grande diferença que você vê no serviço que a Direct Talk prestava para os seus clientes e o que a High Platform está prestando, olhando uma coisa talvez de maneira mais holística, olhando realmente para a questão da Customer Experience? Como que foi essa metamorfose da Direct Talk até chegada aqui na High Platform? Cara, DT, né, tinha um enfoque muito, muito claro em atendimento ao consumidor. Uhum. Então, os produtos da DT, eles eram muito focados na parte da jornada, que é o atendimento especificamente. Então, era o saque social, era o saque web, né, o serviço de atendimento web. Uhum. Então, assim, era um terreno bastante, um território bastante delimitado, com fronteiras muito claras. Quando a gente passou a ser High Platform, e o que aconteceu? A gente se embrenhou na questão chatbot, então isso, a Direct Talk foi a primeira empresa no Brasil a, de fato, colocar um bot comercial em escala, né? Não era um teste, não era um piloto, né? Aconteceram, acho que outras coisas antes, mas a gente foi, de fato, colocou 2 cases, 2 grandes empresas no segundo semestre de 2012 operando chatbots. Quando a gente se embrenhou nesse negócio, a gente foi notando uma outra alguns movimentos interessantes. Primeiro que o cargo de diretor de clientes, diretor de CRM, diretor de atendimento, voltou a ter muita força. Ou ele passou, né, até a Exame soltou uma pesquisa que, se eu não me engano, foi em 2013, o cargo mais criado pelas grandes empresas no Brasil era o de diretor de clientes. Esse foi um ponto emblemático. O outro foi que a gente começou a perceber que as fronteiras entre o atendimento e a venda, elas estavam ficando cada vez mais acinzentadas, né? Então,
que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, pô, a empresa começou a tomar consciência de que o cara que compra é o cara que depois eventualmente tem um problema, né? E a gente começou a perceber isso também. O bot começou a trazer, né? O chatbot começou a trazer um pouco disso. Você usava o bot para vender e o bot para depois fazer o pós-venda, né? O mesmo mecanismo ali. E aí, acho que o movimento maior que está por trás de tudo isso, talvez tenha sido assim, as crises econômicas e acho que a comoditização de absolutamente quase tudo, trouxeram um enfoque maior na experiência, né? No que é na combinação de serviço com produto, né? Os produtos são super parecidos, né? Tudo tem um concorrente, você não tem mais, né, um lance assim, poxa, cara, esse produto é único e tal, né? A gente estava conversando sobre fone de ouvido Bluetooth antes de começar a gravação aqui. Pô, quantas dezenas de fone de ouvido Bluetooth você tem que sincronizam com todos os tipos de celular? Você tem para todos os gostos, para todos os bolsos, né, cara? Então, o lance do produto, ele ficou muito comoditizado. E a gente percebeu ali que a experiência que estava fazendo a diferença, né? Eu sempre, cara, acho que até quem já me ouviu, eu com certeza você já conversando disso, mas, poxa, aquele julgamento das patentes, né, da cópia da Samsung, a Apple processando a Samsung, e os jurados não conseguindo reconhecer o que era Apple, o que era Samsung, cara, aquilo para mim é super emblemático, né? Então, os jurados não conseguiam reconhecer o tablet de uma empresa e de outra, e os celulares à distância, né, estavam expostos, eles não conseguiam reconhecer aquilo. E aí, para mim, esses caras, o que eles vêm tentando fazer? Eles vêm tentando disputar em outra esfera. Eles vêm tentando disputar na esfera, da experiência que você tem como um todo, né? Quando você vai entender o que a Apple faz, né, com o iPhone e tal, eu tô aqui, o case Apple é super batido, tem um monte de outras coisas para a empresa, mas quando você entende que eles pensaram até na hora que você vai abrir a caixa para que o cheirinho que suba seja marcante, te dê uma experiência sensorial, você começa a entender que a experiência é o jogo, né? Que o jogo é a jornada. Como é que você é recebido na loja, ou no website, ou no telefone, como que você faz o processo de compra, quão rápido ele é, o quão você é bem atendido, e, poxa, teve um problema, eventualmente, como é que você vai ser atendido. Então, tudo isso combinado, aí, aqui chama de experiência, e o que a gente percebeu que as empresas estão tentando cada vez mais melhorar. Então, tem um ponto super positivo para o consumidor, e tem uma série de desafios do lado da empresa. Você imagina a quantidade de dados que é gerado, né, em cada touch point assim, do consumidor, e as empresas estão lá tentando cada vez, acho que estão melhorando, na minha opinião, sou super otimista que vem melhorando, mas muito ainda em estágios, acho que mais iniciais, né, do que fazer com esse monte de dados e como fazer com que aquilo de fato se transforme em estratégia, em decisão, em ação, né. Então, o que a gente, voltando à tua pergunta, a grande diferença de Direct Talk para a RAI é que a RAI é uma empresa que entrega produtos que impactam a jornada como um todo, da venda ao atendimento, enquanto a Direct Talk era uma empresa muito focada na questão da digitalização do atendimento e de atendimento ao consumidor, cara. Essa acho que é a grande diferença aí de uma para outra. É muito legal, eu acho que até trazendo alguns dados aqui para os nossos ouvintes, né? De acordo com uma pesquisa da Gartner, os usuários que são atendidos nessa jornada, como você bem falou aí, de ponta a ponta, e eles percebem, eles entendem que tiveram uma experiência melhor, eles pagam até 18% na média a mais pelo mesmo produto ou pelo mesmo serviço de empresas diferentes. Então, realmente, trabalhar com essa questão da jornada, da experiência do cliente, é algo, também de acordo com pesquisas, que está na agenda de todas as grandes empresas, de todos os grandes executivos, olhar como é que eu melhoro a experiência, até porque é 8 a 10 vezes mais barato você se relacionar com um cliente já da sua base do que você contratar, de você conquistar um cliente novo. Então, as empresas realmente acordaram para isso. Obviamente, tem nações que já estão muito mais evoluídas, mas eu tenho visto essa movimentação, e a experiência é uma coisa que tudo que a gente ouve falar hoje em marketing é experiência, customer experience. Eu acho que essa é uma coisa que veio para ficar. E com relação a essa experiência, qual que é o legado, qual que é o sonho grande da RAI Platform? Onde vocês veem, qual é a marca no mercado que vocês pretendem deixar, Cello? Elson, assim, cara, poxa, você pergunta isso, né, para quem está nesse negócio, acho que você, tocando o negócio e talvez vivendo isso há algum tempo, poxa, você vai ouvir de mim, assim, desde os nossos desejos
desde os meus desejos como empreendedor, né, de outras fases, eventualmente, a gente vem há algum tempo já com algumas oportunidades de internacionalização, a gente vem trabalhando algumas oportunidades que eu gostaria de viver como empreendedor, né? Acho que deve ser o maior barato você conseguir levar um negócio para fora do país, abrir capital. Eu acho que esses são capítulos muito interessantes aqui como empreendedor, né? Eu acho que já comecei, já fechei negócios, né? Já tive sucesso em alguma coisa, tombei em outras, fiz fusão, fiz aquisição, fiz cisão. Então, cara, para mim, assim, acho que como um capítulo como empreendedor, seria muito legal viver novas experiências, né, novas aventuras. Mas eu acho que no final, a gente como um coletivo ali, como um grupo, como Haier falando aqui, o que a gente quer ver é o consumidor feliz, contente, não sendo um arrasto, não sendo uma problemática falar que ele tem que interagir com qualquer empresa que ele consome. A nossa análise é que o consumidor ele busca 3 coisas, cara. Conveniência, ou seja, o que é mais fácil para ele. Como é que eu acesso essa empresa da forma que é mais fácil para mim? Uhum. Seja quando eu quero comprar, seja quando eu quero gritar, seja quando eu quero chorar. Assim, o que é mais fácil para mim, né? E esse é um paradigma relativamente novo, que o poder sempre teve na mão da empresa, né? A empresa oferecia lá um telefone do saque, ou uma central, eu vi centrais de carta, tá? De atendimento por carta, que é um negócio muito louco, cara, de se imaginar. Então, esse paradigma mudou. Então, o que ele quer? Ele quer conveniência, ele quer resolução. Ninguém gosta de ter que esticar, né, contar 2, 3 vezes a mesma coisa, ou não resolver de primeira alguma coisa que você está tentando fazer, né? Você quer ir numa loja, você quer sair de lá com o que você foi procurar, é meio óbvio isso. E por último, ele quer personalização, ele quer ser minimamente reconhecido, né? De novo, ele não quer ter que contar as mesmas histórias várias vezes, ele quer eventualmente ser chamado pelo nome. Então, assim, cara, não parece ser muita coisa, né? Dizem os sábios que o simples é difícil. Eu acho que a nossa pegada, o nosso legado é de fato ver consumidores mais satisfeitos aí com seus clientes, com seus fornecedores, perdão, ver essas empresas tendo clientes mais satisfeitos. Eu fico muito feliz quando eu vejo, ou a gente trabalha com um cliente que se destaca no seu mercado pela satisfação que ele tem, que ele alcança, né, com seus consumidores. Então, sei lá, cara, durante muito tempo eu vivi Netshoes muito de perto. E, cara, aquilo lá para mim era incrível. Eles não tinham problemas? Certamente que eles tinham. Todas as empresas me parecem ter problemas, né? Até fazendo um parênteses aqui, outro dia eu ouvi de um empreendedor muito legal, um cara do ramo de restaurantes lá nos Estados Unidos, começou do zero e hoje, cara, acho que fatura bilhão ali, tem algumas empresas, e ele deu a definição dele de negócio. Ele falou, cara, negócio é resolver problema, mas a grande diferença dos negócios bem-sucedidos é que você tem que escolher com quem você quer resolver esses problemas, cara. Você tem que escolher gente legal, divertida e tal. É bem legal a definição que ele dá, mas eu tava falando, todos os negócios têm problemas, Netshoes tinha problemas, cara, Netshoes tinha uma volúpia por fazer o cliente feliz. Era sensacional, era um alinhamento interno e eles queriam se diferenciar no mercado deles por aquilo. Uhum. Então, para mim, o seu ter sido fornecedor e ter presenciado aquilo na prática e ver de fato o retorno do consumidor, o consumidor pontuando positivamente, reconhecendo o Netshoes não só pelo preço ou pelo frete grátis, mas reconhecendo que a Netshoes gerava uma experiência, um impacto positivo. E tem N histórias, cara. Tem N histórias legais de superação do que eles faziam lá para agradar, superar a expectativa. Cara, é super rico, né? Então eu acho que, cara, poder participar e presenciar, né, isso para mim acho que é a coisa mais legal de se empreender no final do dia, né? Pô, muito legal falar dessa questão da experiência do cliente, Thiago. A gente até falou um pouquinho sobre isso, sobre a questão de como essas tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, e você disse que uma das coisas que vocês inovaram lá atrás, ainda na época da DT, que foi a implantação do chatbot para fazer atendimento, para fazer a venda, para automatizar e, teoricamente, até para poder melhorar essa experiência do consumidor lá na ponta. Recentemente, teve um caso que acabou ganhando aí as mídias sociais com uma grande repercussão, virou até anúncio na televisão, é o caso da Bia,
que o Bradesco, né, teve a ousadia, digamos assim, de atender milhares de consumidores através de uma inteligência artificial, o que a gente até considera que ela é mais artificial e menos inteligência. Mas, de qualquer maneira, como que a RAI hoje tem atendido os seus consumidores usando inteligência artificial como uma solução, e que resultados vocês têm obtido em termos de satisfação desse cliente? Olha, eu vou te falar, né, de novo, a gente começou essa história lá em 2012 e minha avaliação geral é que a coisa só melhora, né? Mas eu acho que ainda tem chão, né? Primeiro que eu penso assim, esses dispositivos de resposta automática, de interação, né, automatizada, eu acho que assim, eles vieram para ficar, né? E te falo isso não sob a ótica da empresa, porque muita gente fala, pô, mas a empresa só quer economizar e tal, né? Mas sob a ótica do consumidor, ele também faz sentido. A gente tem uma série de pesquisas que a gente mesmo fez com consumidores, assim, e eles falam no quanto que para eles é mais conveniente esse negócio, né? E volta a história da conveniência, né? Poxa, se resolver, é espetacular para mim. Eu não quero ter que falar com alguém, né? Eu não quero ter que interagir com alguém. E eu não estou falando isso só na hora de ser atendido, tá? Muita gente também pensa na hora do atendimento. Mas hoje os chatbots, eles são grandes ferramentas de vendas. Porque às vezes, tá? né, Tchelo, ferramentas de vendas. Desculpa interromper, mas tem algumas empresas imagina. Que para você ser atendido por um robô ou pelo atendimento lá que tem aquele script, não faz nenhuma diferença, é ruim igual. Pois é, cara, pois é. E aí eu acho assim, que na questão dos robôs, cara, você tem, obviamente, como tudo, você tem robô que é bem feito, bem implementado, você tem robô que não é tão bem feito, não é tão bem implementado, e ele não é retroalimentado, porque existe muito ainda uma cabeça de que os robôs são seres inteligentes que se retroalimentam. Isso não é verdade, né, cara? O robô, ele vai lá, né, a empresa vai recalibrando ele, vai melhorando ele e tal. Mas, acho que tentando aí te responder, a gente está, talvez, numa fase 2. Então, a gente passou por uma fase de popularização da tecnologia, e eu acho que agora a gente está numa fase onde a gente vai ver melhor uso, né? Poxa, quando você tem uma empresa do tamanho do Bradesco, criando uma campanha, criando, né, um personagem, um mascote, que é a Bia, no caso deles, né, que é uma personagem, né, cara, você traz muita importância para o tema, acho sensacional. Sei que a Bia tem lá, né, as falhas dela, os defeitos dela, como a Siri tem, né, eu, por exemplo, sou um cara super crítico a Siri, eu acho muito ruim. Eu acho ruim, e poderia ser muito não gosto. Também. Eu acho muito ruim, Elcio. Puta, cara, e assim, me faz falta ser bom, né? Eu na minha rotina aqui, lá pelas 9, 10 da noite, eu saio para dar uma volta com as minhas cachorras. Eu tenho 4 cachorros. E eu saio para dar uma volta com elas. E, cara, eu levo o telefone no bolso. Seria muito bom se funcionasse um comando pela Siri. Porque eu não consigo pilotar 4 cachorros e ficar com o celular na mão, né? Então seria muito bom. E ainda não ser assaltado, né? Pois é, cara. Pois é, para isso, né? Então, assim, seria espetacular, mas não é a realidade, não funciona. Então, eu acho que a gente tem agora nessa fase 2, a gente vai ver um amadurecimento, a gente tá se falando muito, né, de humanização dos bots, que até é engraçado ouvir um negócio desse, mas assim, cara, eu vou te falar assim, para mim as implementações dos bots que tem uma resposta melhor são aqueles onde o consumidor sabe que está falando com um robô. A melhor coisa do mundo é saber que você está falando, que é um robô isso aqui, tá, cara? Então saiba que isso é um atendimento automático. E o segundo ponto para mim é você poder deixar que o consumidor acesse a um ser humano se aquilo não der certo. Porque é super frustrante você não ter sua resposta com um robô e não conseguir acessar ninguém na empresa e não resolver o teu problema, né? De novo a gente volta na conveniência e resolução. Agora do nosso lado, a gente foi fazendo a nossa trilha, cara, passou por a gente desenvolver os nossos próprios mecanismos de inteligência artificial, que a gente entendia, né, que era necessário para especificamente essas questões de venda e atendimento. Então a gente foi desenvolver alguma coisa nossa. A gente passou a trabalhar, a estudar, a trazer ter gente que manja do tema. Então, cara, isso também é muito legal, né? Pô, você pegar uma tecnologia assim e destrinchar e ver isso foi muito bacana.
E a gente, cara, eu tenho um número que eu gosto bastante, que é a taxa média de retenção dos clientes da RAI com bot. Então, na média, os nossos clientes têm uma taxa de retenção de 66%. Tá? Então, dois terços dos contatos são resolvidos pelo próprio robô de atendimento. Tá? Cara, isso é robô de espetacular venda, em qualquer aspecto que você trabalhar. Pois é. Por isso que eu tô te falando, é bom para o consumidor também, né? Porque ele não precisa derivar para um ser humano, fazer uma ligação, escrever um e-mail e tal, ele consegue suprir a sua necessidade ali com o próprio chatbot. Agora, cara, você falar para mim poderia ser muito melhor, não tenho a menor dúvida, não tenho dúvida disso, né? Quantas vezes, né, até fazer uma inconfidência aqui, poxa, eu e o Ale, meu sócio, a gente dava risada lendo as respostas pra gente, né, aprender, a gente ficava lendo as bases do bot, e aí você via pergunta e resposta, via interação. Cara, poxa, o bot estava mal formatado, o consumidor ficava irritado e começava a xingava de burro, e falava, pô, você não está prestando atenção no que eu estou falando. Daí foi aí que a gente começou a ter, né, você vai começando a ter as sacadas, né, pô, cara, você precisa avisar pro consumidor que aquilo é um robô, mas era de chorar de rir, assim, se você lesse, parecia piada, você sabe piada? Parecia piada. Sim, imagino. Era divertidíssimo, cara. Ô, Cello, agora numa época em que a gente tem fintech, proptech, healthtech, um monte de soluções de empresas mais novas, no caso da RAI, que nasceu no digital, todo mundo aí tem um mindset digital, você acredita que essas empresas, elas levam vantagem no processo de digitalização ou de entrega de uma solução, de uma experiência lá na ponta, comparado com grandes bancos, grandes montadoras, grandes varejistas, ou você acha que as coisas não são necessariamente excludentes? Eu acho que é sempre mais fácil você começar do zero do que você ter que transformar um negócio. Sei lá, minha percepção aqui como empreendedor, né, cara? É difícil você mudar a cultura de uma empresa. Aliás, um dos livros mais legais que eu li na minha vida é um livro sobre um dos CEOs da IBM, que ele escreveu um livro que chama Quem Diz que os Elefantes Não Podem Dançar. Cara, ele assumiu como CEO da IBM. E o grande desafio dele foi uma mudança de cabeça. Ele era uma empresa gigante, tinha lá um modelo de receita, mas estava entrando água, né? Cara, você lê o livro, é incrível, assim, é um relato incrível sobre como ele conseguiu pegar a veia na mudança da cultura e conseguiu transformar a IBM de novo numa empresa competitiva, conectada no mercado. Mas eu acho, cara, que quando você fala de uma empresa que já nasce com uma outra mentalidade, eu acho que é mais fácil. Não tenho dúvida que é mais fácil, Elcio. Só que o que eu percebo é o seguinte, só que as empresas, as grandes, por outro lado, elas têm uma super robustez nos seus negócios, né? Elas têm, acho que a grande maioria aí, de alguma forma, acordou, né? Então você vê aí uma corrida para o digital, acho que a pandemia mais coisas ainda. Então, eu certamente te respondendo de forma objetiva, acho que é mais fácil, mas não acho que para o grande é impossível, ou sei lá, vai todo mundo morrer. Não é isso não, cara. Não penso assim não. No próximo Descomplicando o Mundo dos Dados, a segunda parte dessa entrevista fantástica. O Cello vai contar alguns segredos e falar de alguns dos seus gurus. Não percam! E não esqueça do seu presente. A equipe da Always On preparou para você um e-book incrível sobre Social Analytics. Ele chama Decodificando Sentimentos e foi criado em parceria com a equipe da revista Consumidor Moderno. Peça já o seu exemplar, é grátis. Peça pelo e-mail descomplicando@aodital.com.br. Aproveite para enviar também suas dúvidas, suas sugestões e suas críticas, por que não? Estamos à sua disposição. E se gostou, dê like, comente e compartilhe este conteúdo. Vejo você por aqui. Até o próximo Descomplicando o Mundo dos Dados.